A escala de permanência da linha-chave, ela propõe uma ordem de intervenção nas áreas que são das áreas mais difíceis de intervir para as mais fáceis. As pessoas não entendem muito isso, mas, por exemplo, então, no clima, a gente, com 8 bilhões de pessoas vivendo sob a égide do sistema industrial, a gente consegue mudar um pouco o clima, mas localmente a gente não consegue, né? Então, a gente estuda primeiro o clima. Ele é um dado. Aí a geografia, de certa maneira, ela também é um pouco fixa. E a gente precisa estudar ela por algumas questões. E aí, olha só, é a partir do entendimento da geografia, que tem dentro dela as microbacias e a topografia, que a gente entende a água, a partir da água que a gente entende as estradas, a partir das estradas que a gente entende os sistemas de produção, a partir disso a gente pode habitar, então a gente coloca os sistemas de as edificações. Aí, com as estradas, os canais de água, os açudes, os sistemas, a gente aí cria as cercas e aí depois a gente trabalha com o solo, né? São as 8 camadas do IOMAS. E interessante que ele colocava o solo na última camada, ele achava o solo fácil de recuperar. Então uma coisa interessante dele, né? Essa frase que eu falei no começo, e ele falava assim, todos os minerais que a gente precisa estão no solo, a gente só precisa de ativar o solo. E o IOMAS tem uma curiosidade com o solo, depois a gente vai voltar a falar disso lá no solo, mas ele tem uma curiosidade interessante. A gente tem o pessoal do Sir Howard, né, que é uma linha do pessoal da Inglaterra e do Império Britânico, que estudaram as ciências orgânicas, né, a biologia do solo. E eles pregavam que a gente tinha que fazer a compostagem, chamavam de lei de retorno, né? Você tira o nutriente na forma de alimento, você tem que devolver para o solo. Eu vou dizer, tinha uma ética de cuidado com o solo. Na mesma época, a gente acabou indo para o lado dos adubos químicos, né? Primeiro, as reservas de guano, né? Os estercos de pássaros marinhos e tal. E aí, enfim, aí desinvestou para esse lado, né? O lado químico e o lado biológico. E o IOMAS faz um negócio muito interessante. Ele faz uma intervenção mecânica no solo que ativa a biologia e ele aprofunda o solo a partir de uma intervenção mecânica. Eu só vi ele fazer isso e isso é comentado um pouco pelo Victor Schauberger, que é um cara muito forte na água também, era um austríaco, e é um pouco comentado dentro da biodinâmica, mas muito pouco assim. Não tem a mesma função central que esse lance do IOMAS tinha, né? Enfim, tô devaneando aqui, tô entrando aqui desviando o caminho aqui para o solo, mas então assim, a escala de permanência é isso, ela tem uma ordem de áreas, né, de campos específicos do desenvolvimento de uma propriedade rural, que a gente precisa prestar atenção primeiro. Quando a gente obedece essa ordem de prioridade, a gente consegue criar permanência. Por isso que é a escala de permanência. Quanto mais você usa essa ordem, mais permanência a gente cria nos lugares. Ele também já era um cara de vanguarda nesse sentido, né, que ele já via que os nossos assentamentos humanos não seriam permanentes e ele queria criar assentamentos humanos permanentes, né, principalmente nas propriedades rurais. Depois, mais para frente na vida dele, ele escreveu um livro muito importante que chama A Cidade e Floresta, também um livro muito bom, onde se aplica a escala de permanência no urbanismo de um centro de uma cidade. Ficou pouco conhecido, mas é um livro muito bom. Tem um cara no Brasil, eu esqueci o nome dele, ele vai ficar chateado comigo, ele é aluno da Adriana Galbiati, ele traduziu esse livro. Eu falei com o filho do IOMAS, a gente conseguiu autorização para publicar, eu não sei por que não foi para frente. Ia sair pela Bambual, enfim, não foi para frente. É um livro muito bacana, Cidade e Floresta. Tem essa tradução em português, mas não foi publicado ainda. Foi feito por um arquiteto. É isso, é uma escala, é uma ordem de prioridade no planejamento. Quando você consegue olhar para ela, consegue estudar ela, entender a lógica dela, a elegância dela, a eficiência dela em preparar a próxima camada, ela te facilita muito o planejamento rural. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.